O véu entre o visível e o invisível é tênue, mas poucos ousam tocá-lo. A história humana está repleta de relatos de indivíduos que transcenderam a realidade comum, recebendo um legado de poder que desafia a compreensão terrena. Em meio a um presente turbulento, onde a conexão com o sagrado parece desvanecer, surge a revelação de dons ancestrais, um poder que se manifesta em um homem comum, despertado para uma herança esquecida. Este legado, outrora associado a figuras bíblicas de grande estatura espiritual, agora se impõe como um fardo e uma missão. Estamos diante da manifestação de capacidades divinas que rasgam o tecido do tempo, oferecendo vislumbres de calamidades futuras e sabedoria cósmica. A comunicação direta com esferas superiores se torna uma realidade palpável, forçando o indivíduo a navegar um caminho perigoso, onde a luz e a sombra disputam o controle dessas novas habilidades. O despertar é apenas o início de uma jornada intensa, onde a aceitação desses dons é a única esperança contra forças que buscam o caos total. O véu entre o visível e o invisível é tênue, mas poucos ousam tocá-lo. A história humana está repleta de relatos de indivíduos que transcenderam a realidade comum, recebendo um legado de poder que desafia a compreensão terrena. Em meio a um presente turbulento, onde a conexão com o sagrado parece desvanecer, surge a revelação de dons ancestrais, um poder que se manifesta em um homem comum, despertado para uma herança esquecida. Este legado, outrora associado a figuras bíblicas de grande estatura espiritual, agora se impõe como um fardo e uma missão. Estamos diante da manifestação de capacidades divinas que rasgam o tecido do tempo, oferecendo vislumbres de calamidades futuras e sabedoria cósmica. A comunicação direta com esferas superiores se torna uma realidade palpável, forçando o indivíduo a navegar um caminho perigoso, onde a luz e a sombra disputam o controle dessas novas habilidades. O despertar é apenas o início de uma jornada intensa, onde a aceitação desses dons é a única esperança contra forças que buscam o caos total. A figura de Enoque, o patriarca que andou com Deus e foi retirado da terra sem provar a morte, serve como um arquétipo para essa transmissão de poder. Seus dons não eram meros truques ou habilidades sobrenaturais isoladas, eram manifestações de uma comunhão profunda com o divino, uma sintonia que permitia a ele perceber realidades além da percepção humana comum. A revelação desses dons em um herdeiro moderno como Elias Valença não é um evento aleatório, mas um chamado em um momento crítico da história espiritual. O mundo atual, saturado de ruído e distração, tornou-se um terreno fértil para o caos espiritual, e a necessidade de intermediários capazes de trazer clareza e ordem celestial é premente. O primeiro e talvez mais impactante dom a se manifestar é a visão profética. Não se trata de adivinhação superficial, mas de uma capacidade de penetrar as camadas do tempo. É como ter acesso a um fluxo de dados cósmicos, onde o futuro não é um destino fixo, mas um conjunto de probabilidades que podem ser discernidas. Elias é forçado a testemunhar cenários de calamidade iminente, não como um espectador passivo, mas como alguém que compreende as raízes espirituais desses eventos. Essa visão traz consigo um peso imenso, pois a inação diante do conhecimento é uma forma de cumplicidade. A clareza da visão profética exige uma resposta imediata e uma ação alinhada com a verdade que lhe é revelada. Em paralelo à visão, emerge a sabedoria inata, um conhecimento que não foi adquirido por estudo ou experiência, mas infundido diretamente na consciência. É a capacidade de decifrar padrões complexos, de compreender a mecânica oculta do universo e as leis que regem tanto o físico quanto o espiritual. Essa sabedoria permite a Elias navegar por dilemas morais e espirituais com uma profundidade que transcende a lógica humana. Ele se torna um intérprete dos mistérios cósmicos, capaz de conectar eventos aparentemente desconexos e identificar a mão oculta por trás das circunstâncias. Essa sabedoria é a bússola necessária para guiar os dons, evitando que o poder se torne destrutivo ou mal direcionado. A comunicação direta com entidades angélicas é outro pilar fundamental desse legado. Enoque era conhecido por sua proximidade com o divino, e seu herdeiro agora se encontra na posição de um mensageiro. Essa comunicação não é uma conversa casual, mas um canal de transmissão de instruções, advertências e orientações celestiais.
É um papel de intermediário, onde a pureza da intenção é vital. Qualquer distorção na recepção ou transmissão pode ter consequências catastróficas. O desafio reside em manter a própria essência humana enquanto se interage com seres de natureza superior, preservando a integridade do canal de comunicação. A interpretação de sonhos e visões complementa a visão profética, oferecendo um meio mais simbólico e pessoal de comunicação. Enquanto a visão profética pode ser direta e impactante, a interpretação de sonhos permite que verdades complexas sejam comunicadas de forma acessível à psique humana. Elias precisa aprender a navegar pelo simbolismo onírico, compreendendo que cada imagem, cada cenário, carrega uma mensagem codificada sobre o estado espiritual do mundo e os caminhos a serem tomados. Por fim, o dom da cura se manifesta como a capacidade de reverter o desequilíbrio. Este não é apenas um poder para sanar males físicos, mas para restaurar a harmonia espiritual que foi rompida. A cura, nesse contexto, é um ato de restauração da ordem divina, um reflexo da capacidade de Enoque de viver em alinhamento perfeito com a vontade superior. O uso desse dom exige uma compreensão profunda da interconexão entre corpo, mente e espírito, e a habilidade de canalizar a energia restauradora para onde ela é mais necessária. No entanto, a posse de tais dons atrai a atenção das forças opostas. O despertar espiritual de Elias não passa despercebido pelas entidades que prosperam no caos e na ignorância. Ele se torna um alvo, um ponto de interesse para aqueles que buscam corromper ou extinguir a luz que ele carrega. A jornada de Elias é, portanto, uma corrida contra o tempo, uma luta constante para dominar essas habilidades antes que elas o dominem, ou antes que as forças sombrias consigam neutralizar sua missão. O destino de muitos depende de sua capacidade de aceitar e exercer esse legado ancestral com sabedoria e coragem. A posse dos dons espirituais de Enoque não é um evento isolado, mas um despertar de frequências ancestrais que ressoam na estrutura da consciência. A sabedoria inata, que se manifesta como um conhecimento infundido, opera como um sistema de navegação cósmica. Ela permite a decodificação de leis universais que governam a manifestação e a entropia. Não se trata de aprendizado empírico, mas de um acesso direto a um repositório de compreensão que transcende a memória individual. Essa sabedoria é a chave para a correta aplicação dos outros dons, prevenindo que o poder se torne uma força caótica. Ela estabelece o alinhamento necessário entre a vontade humana e a ordem superior, funcionando como um filtro ético para as revelações recebidas. A comunicação direta com entidades angélicas exige uma disciplina mental rigorosa. O intermediário deve manter um estado de neutralidade vibracional para evitar a contaminação da mensagem. A interação não é uma troca de favores, mas uma transmissão de diretrizes essenciais para a manutenção do equilíbrio. A clareza na recepção é vital. Qualquer ruído emocional ou dúvida pode distorcer a instrução celestial, transformando um guia em um obstáculo. A responsabilidade de ser um canal puro é imensa, pois as palavras transmitidas carregam o peso da ordem divina e têm o poder de alterar o curso dos eventos. A interpretação de sonhos e visões complementa a comunicação direta, atuando no nível simbólico da psique. Enquanto a visão profética pode ser um flash direto de um futuro iminente, a interpretação onírica oferece um mapa alegórico para a navegação espiritual. Os símbolos oníricos são linguagens codificadas que refletem as tensões e as oportunidades espirituais do momento. Dominar essa interpretação significa entender as metáforas do inconsciente coletivo e individual, permitindo que as advertências sejam assimiladas de forma que a mente humana possa processar e agir sobre elas, sem ser paralisada pelo medo ou pela incompreensão. O dom da cura, por sua vez, é a manifestação mais tangível do poder restaurador. Ele não se limita à reparação de tecidos biológicos, mas foca na restauração da integridade energética do ser. A cura espiritual implica realinhar o campo vibracional de um indivíduo com sua essência original, removendo bloqueios energéticos que causam sofrimento físico e emocional. Este poder exige uma entrega total, onde o canalizador se torna um condutor da energia vital, sem impor sua própria vontade, mas permitindo que a força restauradora flua através dele. É um ato de serviço que exige a completa desvinculação do ego, pois a cura verdadeira só ocorre quando a conexão com a fonte é ininterrupta. No entanto, a ascensão desses dons é um farol que atrai a escuridão. As forças que se alimentam do desequilíbrio e da ignorância percebem a presença de uma luz restauradora como uma ameaça direta à sua influência. O despertar espiritual de Enoque, reencarnado ou manifestado, torna-se um ponto focal de ataque. A luta não é apenas externa, com ameaças físicas ou manipulações ambientais, mas interna, focada na corrupção da fonte.
As entidades sombrias buscam minar a sabedoria inata com falsas lógicas, distorcer a comunicação angélica com sussurros de orgulho e poder, e contaminar o dom da cura com intenções egoístas. A jornada de Elias como herdeiro deste legado é uma batalha contínua pela pureza de intenção. O controle sobre esses poderes não é automático, ele deve ser conquistado através da disciplina espiritual diária. A aceitação plena do legado implica entender que o poder não é uma posse, mas uma responsabilidade. A falha em dominar essas habilidades a tempo ou a corrupção de seu uso abriria caminho para que as profecias de caos se cumpram sem resistência significativa. O destino de restaurar o equilíbrio espiritual depende da capacidade de manter a integridade do canal, transformando o medo em fé e a confusão em clareza, honrando o caminho trilhado pelo patriarca que caminhou com o divino. A posse desses dons é um chamado para ser a ponte entre o que foi prometido e o que precisa ser manifestado na realidade terrena. A consumação da jornada não reside na aquisição dos dons, mas na sua integração funcional e ética, sob a pressão extrema do caos iminente. O clímax da manifestação desses poderes legados, outrora pertencentes a Enoque, não é um espetáculo de força bruta, mas a reafirmação da soberania da consciência sobre a matéria e a influência espiritual adversa. A luta final contra as forças que buscam a corrupção do canal se resolve no ponto de maior vulnerabilidade, a dúvida interna. Quando a visão profética apresenta um cenário de destruição tão vívido que ameaça paralisar a vontade, é a sabedoria inata, a compreensão profunda da ordem cósmica, que fornece o antídoto. Esta sabedoria ensina que o futuro não é uma sentença imutável, mas um campo de probabilidades que se solidificam pela inação ou pela intenção equivocada. O herdeiro deve transcender o papel de mero receptor de informações, para se tornar um agente ativo da vontade superior, utilizando a clareza adquirida para redefinir o percurso. A comunicação direta com as esferas celestiais, que antes era um diálogo de aprendizado, transforma-se em uma declaração de alinhamento inabalável. Não há mais hesitação ou a necessidade de decifrar ambiguidades. A conexão é cristalina, um fluxo contínuo de diretrizes que anulam as distorções impostas pela sombra. Este alinhamento puro é o escudo contra a manipulação sutil que visava introduzir o orgulho no uso dos dons. O dom da interpretação de sonhos e visões, nesse momento crítico, deixa de ser uma ferramenta de advertência e se torna um mecanismo de reorientação coletiva, projetando imagens de possibilidade e esperança nos véus da realidade, despertando a resiliência adormecida naqueles que estão prontos para despertar. A manifestação mais poderosa, contudo, é a aplicação do dom da cura em escala macro. Não se trata de curar um indivíduo isolado, mas de injetar vitalidade e integridade no tecido energético da própria realidade, que está sendo corroído pela desarmonia. A energia restauradora flui não apenas através das mãos, mas através da própria presença, um campo de coerência que repele a entropia espiritual. Este ato final exige o sacrifício da separação. O canalizador se funde momentaneamente com a fonte, tornando-se um espelho perfeito da ordem original. A ameaça das calamidades iminentes é neutralizada não pela anulação do tempo, mas pela elevação da frequência vibracional da existência, que se torna resistente à invasão das forças de desequilíbrio. O legado de Enoque é, portanto, selado não com um ato de poder, mas com um ato de serviço completo e desinteressado. A aceitação total do fardo e da bênção é a chave que destrava a estabilidade. O caos profetizado recua, não porque foi destruído, mas porque a luz manifestada tornou a escuridão irrelevante naquele domínio. A ponte entre o céu e a terra é estabelecida de forma permanente, não mais dependente de um único indivíduo, mas ancorada na vibração restaurada. A missão se completa quando a necessidade da intervenção extraordinária diminui, indicando que a humanidade retomou, ainda que em estágio inicial, a responsabilidade por sua própria ascensão. O silêncio que se segue não é o vazio, mas a plenitude de um universo reajustado. A herança espiritual não é um tesouro a ser guardado, mas uma semente plantada que agora floresce por conta própria, cumprindo o propósito ancestral de manter a integridade da criação. A vibração da Terra se estabiliza, e a memória do que foi enfrentado serve como um registro eterno da capacidade humana de se reconectar com sua origem divina, fechando o ciclo da revelação e da restauração. Se você está pronto para fortalecer sua luz contra as sombras, inscreva-se e deixe seu like para continuarmos protegendo este legado juntos.